Ei, gente, muito boa noite. É com muita alegria, muita satisfação que hoje a gente inicia o Em Foco do mês de junho com um convidado, gente, que, assim, o cara aceitou de pronto. Eu já era fã do cara, agora eu sou mais do que fã do cara. É muito legal poder conversar com um cara que muitas vezes ele tem uma opinião um pouquinho diferente daquela que eu penso, mas me faz refletir e me faz até mudar a maneira de ver as coisas. Hoje, nós vamos conversar com o filósofo, economista, Joel Pinheiro da Fonseca, colunista da revista Exame, colunista da Folha de São Paulo. Tá todos os dias ali às 10 da manhã no Morning Show da Jovem Pan, que o pessoal que fala que está nos vendo aqui de Minas Gerais não consegue acompanhar pela 99,1 Jovem Pan, mas pode acompanhar pelo canal no YouTube. O pessoal do Pará e de São Paulo, eu acredito que principalmente São Paulo, Lorena, consegue sim acompanhar pelo Dial na Jovem Pan, mas o programa é imperdível. Eu me acostumei a começar os dias me informando e formando a minha opinião pelo Morning Show. Lá com a Adriles, com a Paulinha, com o Paulo Martins, a equipe é fera. Cara, para mim é o melhor programa hoje da, entre aspas, televisão brasileira. Que, aliás, a Jovem Pan vem aí para televisão e eu acho que vai arrebentar. Sou suspeito. Joel, muito obrigado. Eu estou muito feliz. Como eu disse, eu sou do direito, minha área é outra, mas eu gosto de... Eu sou metido a comunicador. Na época que eu fui fazer a minha escolha ali, eu acabei, por um detalhe, aos 49 do segundo tempo, vindo para o direito. Não me arrependo, gosto muito, mas eu tenho fascinação pela comunicação e pela possibilidade de falar com as pessoas e levar informação para as pessoas. Ô, gente, mandem suas perguntas, sigam a gente, tem aqui o aviãozinho, encaminha, vamos ver, porque tem muita coisa legal e o debate vai ser muito legal. Ô, Joel, muito obrigado. Eu já vou emendar uma pergunta de pronto. A gente está, e falando de política, não tem como hoje, a gente fala de política e tem Bolsonaro e tem Lula, e aí, se você não é Bolsonaro, você é Lula, se você não é genocida, você é ladrão, e a discussão é essa, e as pessoas brigam, e eu fico aqui, eu que fui eleitor do Bolsonaro, aliás, fui eleitor dos dois, eu votei no Lula 2 vezes, e depois voltei no Bolsonaro 1 vez, e eu fico aqui pensando que tudo que eu não quero é votar em nenhum deles de novo, tudo que eu quero é que tenhamos uma terceira via viável, apesar da redundância, terceira via viável, e que a gente possa pensar no 2022 num projeto de governo e não num projeto de poder. E eu fico olhando em tudo que a gente tem, fico olhando em volta e não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. É possível surgir alguém, uma voz, ou uma reunião de políticos consagrados, antigos, que podem carregar voto, ou um outsider novo que possa surgir e quebrar esse binômio aí? Qual que é a nossa esperança e expectativa para um 2022 que se avizinha? Bom, em primeiro lugar, Gustavo, eu queria agradecer muito o convite. Para mim é um prazer estar aqui nessa live conversando sobre esses temas que são assim, centrais para o Brasil agora, né? Você falou que você sempre teve um pendor para a comunicação, embora não seja da área. Eu também não sou da área da comunicação, né? Eu fiz filosofia, fiz economia, mas hoje em dia o mundo pede que cada um de nós comunique também. Tá nas nossas mãos se comunicar com os outros e ajudar nessa formação de opinião, né? Hoje em dia não existe mais o formador de opinião lá em cima e as pessoas ouvindo lá embaixo. Hoje em dia todo mundo é um pouco dos dois em diferentes graus, né? Por isso esse tipo de experiência, esse tipo de conversas, como uma live como essa, para mim, são a essência do que os nossos tempos são e pedem. Olha, acho que você vai direto no X da questão. A gente está vivendo uma situação político-eleitoral extremamente polarizada. O que eu quero dizer com polarizada? No qual um lado olha para o outro lado e não vê ali um interlocutor legítimo. Eu discordo dele, mas ele é meu interlocutor legítimo, vamos disputar segundo as regras democráticas. Não. Você olha para o outro lado e você vê um inimigo. Alguém que não quer o bem do país. Você vê alguém que quer o mal e que quer destruir o país. E se o outro lado está querendo destruir o país, e se o outro lado não está seguindo as regras do jogo e não quer seguir as regras do jogo, ou porque quer golpear o Estado, ou porque quer roubar e quer corromper, enfim, se ele não está seguindo, então eu também não preciso mais seguir, eu também me dou o direito de me comportar das piores formas possíveis, em essência, igual o que o outro lado está fazendo. Essa dinâmica é muito destrutiva.
essa dinâmica leva o nosso debate atual para o lugar que ele está agora, totalmente carente de propostas e, mais do que isso, de uma visão de país. Neste momento, o que os dois lados conseguem apresentar é o seguinte: o lado do Bolsonaro diz, eu não sou o PT, vote em mim. Do lado do PT diz, eu não sou o Bolsonaro, vote em mim. Essa é a única coisa que está por trás deles. A capacidade de pintar e construir uma visão de país que una, não vou dizer 100%, mas grande parte da sociedade brasileira, e que não demonize, portanto, metade da sociedade brasileira, está fora da consideração desses dois lados. Por isso, e por uma situação no Brasil, onde a gente está sentindo no dia a dia como o debate público ficou mais amargo, ficou mais carregado de ódio, ficou mais carregado de mentiras, mentiras para todos os lados, em que as pessoas acreditam só porque é do lado delas, e quando vem do lado oposto, são boas. Não, ó, você está me passando uma mentira. Mas quando é do meu lado, não. Daí eu sou o primeiro a repassá-la também. As pessoas estão se cansando um pouco disso. Isso, na verdade, não é nem muito, acredito eu, um traço da índole brasileira. O Brasil nunca foi um país tão marcado assim por uma polarização tão intensa. Diferentemente até de países hispânicos da América Latina, na qual a briga política é muito mais presente, diferente até do que os Estados Unidos, também um país de uma polarização muito profunda, no qual hoje em dia um eleitor, seja dos democratas ou seja dos republicanos, muitas vezes nem conhece alguém que vote no partido contrário, de tão dividida e separada que ficou a sociedade americana. Mas o Brasil era um país no qual as pessoas conviviam mais, mesmo em meio às diferenças. Não só de política, em meio, por exemplo, às diferenças de religião. As pessoas sempre conviveram e conseguiram deixar isso em segundo plano. Em meio às diferenças de times, em meio às diferenças também de partido político, né? Hoje em dia, a discussão política chegou no centro da vida cultural brasileira. Hoje em dia, a gente não discute, não fala mais de música sem, de algum jeito, colocar a política ali no meio. E esse jeito de colocar a política tem sido da maneira mais nociva, mais destrutiva, porque é sempre nessa chave da polarização. Então, por isso, eu vejo cada vez mais pessoas dizendo, peraí, pessoas estão pensando que nem você e que nem eu agora, ou que nem, para pegar um exemplo mais famoso, a Juliana Paz, outro dia ali no vídeo dela. Peraí, gente, eu não quero entrar nessa loucura aqui. Eu quero uma coisa minimamente sã. Eu quero uma coisa que faça algum sentido, de pessoas honestas que faça algum sentido. E não entrar numa guerra de morte contra um dos lados, em que se eu não estou a todo momento jurando que eu não estou daquele lado, você já me joga do lado inimigo. Cada vez mais pessoas estão com esse sentimento. Eu acredito que seja até uma maioria da população. O problema é que um sentimento... Você está falando alguma coisa? Eu cortei o último. Fala-se numa frente ampla, hoje eu até vi uma manifestação da Janaína Pascoal, ela faz uma nota oficial dizendo, olha, parem de me chamar para participar de frente ampla para lá e para cá, porque se não tiver algo que eu realmente acredite, que seja uma proposta de governo, eu não vou entrar. Uhum. Será que a gente pode ver nascer aí uma frente ampla em que pessoas que não sejam de posição ou oposição, mas pessoas preocupadas com o Brasil se unam, talvez a Janaína Pascoal, sei lá, o João Dória, as diversas frentes, o Eduardo Leite, o Zema aqui de Minas Gerais, que tem sido um cara extremamente bem avaliado pelo eleitorado mineiro, pela população mineira. Há esperança de surgirem aí bons políticos ou pessoas com boas intenções e falar, opa, peraí, eu não vou dar 2, 3, 4 pontos, eu vou começar ali com 10, 15, 16 e quem sabe daqui a um ano eu vou cutucar ali o Lula ou o Bolsonaro para ir para um segundo turno com eles. Podemos ter esperança? Você enxerga essa luz? Sim, podemos ter esperança, porque a demanda por isso está aí. A questão é o caminho para isso. O que eu mais vejo hoje em dia é isso que você falou, políticos se encontrando, os cabeças de partido, políticos, FHC, outros do PSDB, Dória, Huck, Ciro, Marina, todos se encontram, fazem uma fala conjunta e tudo. Eu não acho que é daí que sai uma resposta, sabe? Porque isso acaba botando na cabeça das pessoas, tá, é um pouco mais do mesmo, é um pouco papo de político de sempre, isso aí não vai para frente. O que eu acredito é que agora é o momento de fazer o que os políticos bem-sucedidos que estão aí, que é o Bolsonaro e o Lula, souberam fazer lá atrás, falar diretamente com a população. Não é o momento dos acordos, dos cabeças e dos manifestos aí de figurões. É o momento de falar com a população, especialmente nesse meio privilegiado que é a rede social. A rede social, ela trouxe isso. Ela trouxe o contato direto.
Na televisão era uma coisa muito fria, né? Tinha gente como o Lula que sabe mesmo na televisão falar com o eleitor, fala ali. O Bolsonaro sabe um pouco disso também, mas embora o Bolsonaro já seja mais desse novo tempo, né, da rede social, que ele realmente cresceu. Mas é na rede social que você permitiu esse contato mais direto, não com toda aquela formalidade, não com toda aquela distância, aquela institucionalidade. Hoje os tempos não pedem essa institucionalidade toda. A pessoa vê a instituição, ela desconfia. Ela vê, poxa, partido, empresa, jornal, universidade, nada disso hoje em dia inspira grande confiança nas pessoas. O que inspira confiança é a construção de uma relação pessoal com as pessoas que estão te ouvindo e que estão, e nas redes sociais não é só ouvindo, né, que estão interagindo com você ali. Eu vejo alguns políticos de diferentes lugares do espectro sabendo fazer isso, mas em escala menor. Eu pego aqui de onde eu sou, que é São Paulo, eu vou pegar dois exemplos opostos. Um é o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos faz isso. Outro dia eu vi um vídeo genial dele, em que uma mulher sai na rua perguntando o que você acha do Boulos. Para pessoas comuns ali, elas dão as opiniões meio críticas de sempre, e ele está escondidinho numa van ali ouvindo e vai lá falar com as pessoas. E isso já quebra um pouco, já muda muito a percepção que as pessoas têm. Pô, ele é um cara normal, ele não é aquele bicho papão do comunismo, de roubar a casa, que isso, é um cara normal que está aqui conversando. Isso já muda tudo. O outro exemplo que eu vou dar é o deputado estadual Arthur Duval, né, o Mamãe Falei, que é aqui de São Paulo também. O espectro político oposto ao do Boulos, mas ele também faz um trabalho forte nas redes sociais, indo à população, falando diretamente, criando memes, fazendo piada, né? O Boulos, para lembrar, ele fez live jogando videogame na campanha. E olha, foi para o segundo turno. O Mamãe Falei, que estava na situação mais difícil da eleição do ano passado, que é o seguinte, ele é de direita, mas ele é antibolsonarista. Essa pessoa que está nesse lugar está numa situação muito difícil, concorda? Porque se você bate tanto no Bolsonaro, o público de direita que votou no Bolsonaro não vai gostar de você, e se você é de direita, de esquerda também não vai gostar. Então ele estava numa situação muito difícil. Ele saiu do traço que ele tinha, ali junto, por exemplo, com uma Joyce Hasselman, e foi a 10% do eleitorado. Ou seja, ele conseguiu alguma coisa. Tá? Ele conseguiu, no mínimo, uma forma de falar com a população que passou para um grupo da população algum nível de confiança. Falte alguém que faça isso no cenário brasileiro maior. Tem uma pessoa que faz esse trabalho, mas que tem outras dificuldades, que é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é alguém que, eu diria, desse ponto de vista, de estar nas redes, vendendo seu peixe, falando, se mostrando assertivo, mostrando que não tem medo de encarar uma briga, indo para o eleitorado, é o Ciro Gomes. Mas ele já mudou tanto os posicionamentos dele. Primeiro ele era da esquerda, né? Bem de esquerda, bem de esquerda. Daí chega o Lula, daí, opa, na esquerda não vou mais conseguir. Agora ele está indo para a direita. Mas é difícil, assim, porque uma hora as pessoas não... E aí, você está defendendo o quê? Qual é a sua pauta econômica? Primeiro era vamos acabar com o capitalismo. Agora ele já chamou um cara liberal, o Paulo Rabelo de Castro, para ajudar ele. Então a coisa é uma dificuldade para ele mostrar assim, você tem um projeto mesmo ou não? É o que for preciso, você vai dizer para tentar crescer aí. Mas enfim, o Ciro é alguém que faz minimamente esse trabalho de ir diretamente à população. Eu queria ver mais potenciais candidatos fazendo isso, e menos conversas entre os cabeças. Essas conversas, hoje em dia, não adiantam. Não vou dizer que não adiantam, mas não são o essencial. Em algum momento, talvez uma união vai ser necessária, mas neste momento, é muito mais uma situação de competição. Está aí. O eleitorado está aí, está esperando alguma coisa. Ele está querendo algo diferente. Ofereça isso para ele. Não fique confabulando entre outros como você, porque na hora da urna vai ser um que vai estar ali, não vão ser todos. Cara, eu gosto muito do Boulos. Interessante isso, depois eu quero ouvir, mas deixa eu só falar mais uma coisa. Então. E tem um nome que acho que já está garantido que não vai, mas que seria potencialmente alguém que mudaria muito esse quadro, que seria o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, por mais que ele na comunicação pessoal dele seja muito fraco, né, não tem retórica, não é alguém que fale muito, mas ele representa para grande parte da população um valor importante e que foi abandonado. O PT é contra o combate à corrupção até a medula, porque ele vê a própria Lava Jato como uma grande conspiração. E o Bolsonaro, que se elegeu em parte apoiado na Lava Jato no combate à corrupção, acabou também abandonando essa pauta. Conforme ele teve que se aliar ao Centrão e tudo, agora teve que salvar o filho das investigações, enfim, agora ele acabou, ele não tem mais essa pauta, sumiu completamente da agenda do governo. Então essa é uma pauta que está aí também. O Moro era alguém que simbolizava e encarnava isso. Mas, aparentemente, também não tem a menor esperança dele vir aí para a corrida eleitoral, pelo menos é o que ele falou, né? Então,
Enfim, no mínimo é isso. Essa bandeira do combate à corrupção continua aberta. E quem é que vai ter a coragem de incorporá-la? A população continua querendo isso. Grande parte da população continua querendo isso. Mas agora eu queria ouvir de você, que se diz mais de direita aí, por que você gosta do Boulos? Bom, primeiro falando do Moro. O Moro, que é carisma zero, né? Ele tem esse problema da Carisma falta de zero, carisma. mas ele simboliza algo, exato, é perfeito. Mas ele simboliza, mesmo sem carisma, pelo trabalho dele, ele veio a simbolizar algo. É verdade. Sobre o Guilherme Boulos, o que eu penso do Guilherme Boulos? Eu penso que é um cara inteligente e é um cara que não colocaria, em eventual governo dele, a ideologia dele, a inclinação ideológica dele, acima da razão. Como o Lula fez o primeiro governo dele. Diante de uma situação concreta, ele iria muito mais pelo caminho utilitarista do que pelo caminho ideológico. O Boulos tem uma baita formação. O Boulos é de uma família de pessoas muito bem formadas. Então ele cresce ali no meio do conhecimento. E o conhecimento é tudo. Então eu não vejo o Boulos, e aí para ele poder se viabilizar, na minha opinião, ele precisa quebrar essa pecha do radicalismo, que é interessante esses vídeos que ele faz. Opa, eu não sou um bicho-papão, eu sou um cara legal, eu sou um cara como você que pensa um pouco diferente. E eu acredito que o Boulos vem forte, ele não sai para a presidência porque ele vem forte para o governo. Que o João Dória, acho que ninguém, né, ele acabou derretendo. Ô, Joel, eu estou me sentindo aqui no Morning, só que eu com uma net na mão. Falando em economia, eu me considero um fruto do sucesso econômico, principalmente do primeiro governo Lula. Né? Quando o Lula assume lá, ele vence em 2002 e depois 2006, não é isso? Sim. Quando ele sobe ao governo em 2002, eu estava terminando meu curso de Direito. Então eu surfei muito, eu que sou de família humilde, pobre, fui bolsista na PUC aqui de Belo Horizonte, enfim. Então eu surfei muito naquele crescimento econômico. Aquele momento econômico, para mim, eu tenho a total certeza e convicção que ele foi crucial para aquilo que eu me tornei. Quer dizer, sei lá se eu sou muita coisa, mas eu tenho hoje uma situação muito melhor do que da onde eu saí. Né? Então, eu sou grato ao Lula, ao primeiro governo dele, especialmente. Muito. Entretanto, eu fico com uma aflição, porque eu olho para trás e falo, gente, a gente tinha dinheiro, o presidente tinha popularidade, a gente estava com uma pirâmide etária, com aquele meio gordinho, onde todo mundo estava trabalhando, então tinha menos criança e menos velhos, quer dizer, a geração dos anos 80, né, os baby boomers brasileiros, eu acho que são a geração dos anos 80, né? Então uma geração pronta para trabalhar, produzindo riqueza, dinheiro sobrando do governo, enfim, um período a gente ia para o exterior e se sentia, a gente era respeitado no exterior. Né? Muito em razão desse crescimento econômico. E aí vem minha ansiedade. Tudo passou, a gente já está numa crise há alguns anos, e qual o legado que ficou desse período? Quer dizer, o pobre voltou a ser pobre, ele saiu da pobreza talvez de maneira não muito sustentável, a gente não conseguiu melhorar aquele funil do Porto de Santos, um país desse tamanzão, hoje a gente tem menos linhas ferroviárias do que tínhamos no Brasil Império, lá da época do Barão do Mauá, não fizemos nada com isso. Então, a gente perdeu o trem da história, Joel, a gente perdeu a chance de fazer aquela virada que a gente ia deixar de ser um gigante adormecido, ia deixar de ser um país do futuro para se tornar um país do presente, e aquilo passou e não volta nunca mais? Eu não seria tão fatalista, Gustavo, mas você toca num ponto que é verdadeiro. Essa situação do chamado bônus demográfico, ela está acabando. O que é o bônus demográfico? Bônus demográfico é isso que você falou. Quando tem muita gente em idade apta para trabalhar, gente em idade economicamente ativa, e relativamente poucas pessoas dependentes das pessoas economicamente ativas, ou seja, relativamente poucos idosos e poucas crianças. É uma fase que está acabando. Assim. O Brasil gerou muitos filhos, como você bem disse, aí, algumas décadas atrás, eles cresceram, somos nós, inclusive, estamos trabalhando aqui, só que agora a gente já parou de gerar tantos filhos. Assim, o Brasil teve a sua transição demográfica de forma muito rápida. O número de filhos por mulheres caiu brutalmente. Então, quer dizer, conforme a gente envelheça, não vai ter tantos jovens em idade ativa para nos sustentar na nossa velhice. Então, a gente vai ter que estar fazendo mais com menos braços ali dispostos a trabalhar. O Brasil está bem no fim desse chamado bônus demográfico. Essa oportunidade, sim, a gente perdeu. E por quê? Eu acho que você toca em outro ponto também.
O Brasil não olha para o futuro e é muito difícil qualquer governo fazer isso, fazer investimentos pensando no longo prazo. Você traz a infraestrutura, é totalmente verdade. Veja a nossa malha elétrica agora, veja a nossa geração de energia, os nossos transportes que você menciona, enfim, a nossa estrutura física, de maneira geral, infraestrutura física muito fraca e não recebeu, ao longo desses anos de crescimento que a gente passou, o investimento que precisava. O Brasil investiu pouco. Agora, não é só na parte da infraestrutura física, do capital físico, que a gente investiu pouco. Tem também um outro lado que eu acho que é até mais grave, é o capital humano, é a educação básica, é a formação de crianças e jovens desse país, que também guardam um valor enorme do desenvolvimento de qualquer economia, e que o Brasil não fez. Esse, para mim, é um dos maiores crimes dos anos do PT. Como a gente teve anos, sim, de crescimento, olha, não crescemos tanto assim comparado ao resto do mundo, é sempre bom frisar isso. A América Latina cresceu mais, a média do mundo cresceu mais, mas tudo bem, a gente também estava crescendo. Não soubemos traduzir esse crescimento em investimento pensando no futuro, seja em capital físico, infraestrutura, seja em capital humano, educação, especialmente educação básica. Houve, sim, expansão das universidades, mas essas continuaram sendo, quem vai para a Universidade Federal nesse país, continua sendo sempre uma minoria. O que vai fazer a diferença para o Brasil mesmo é o investimento no ensino básico, que pega todo mundo, e esse não foi feito. O Brasil continua nos piores do mundo na questão do ensino básico, então isso foi realmente deixado de lado, traindo, portanto, futuras gerações do país. E, por fim, a terceira área, que importa para o nosso futuro, o meio ambiente. Mesmo sem a gente fazer nada, o meio ambiente que a gente tem em nós já provê diversos serviços ambientais para o nosso país. Então, a existência de uma floresta amazônica, por exemplo, é o que permite o regime de chuvas que viabiliza a nossa agricultura, que é uma potência mundial. Tá? Se a gente perde ela, esse valor que ela traz não está contabilizado em dinheiro. Ninguém está pagando por ele está acontecendo. Mas não é porque ele não está contabilizado em dinheiro que ele não existe. Então, o Brasil, qual é o nosso problema? Pensa no presente. Em vez de infraestrutura, bens de consumo. Em vez de investir em educação, investe em crédito para você fazer sua festa de casamento e fazer sua viagem. É ótimo fazer festa de casamento, é ótimo viajar, é importantíssimo para a vida humana. Mas você não pode fazer com que isso venha às custas do investimento de longo prazo. Não pode. Foi o que foi feito nos anos, especialmente nos anos Dilma. Aí. Então, o crédito barato viabilizando o quê? O investimento? Não, o consumo. E, por fim, a área ambiental também. Sempre, desde o governo Dilma, assim, desde que a Marina saiu do governo Lula, na verdade, o meio ambiente também deixou de ser qualquer prioridade. Vimos a crescente destruição ambiental, que só foi acelerada agora no governo Bolsonaro. Então, continuamos na mesma. O governo Bolsonaro, deixa eu até te falar, faz algum aceno na direção do investimento, por exemplo, em capital físico, né, em infraestrutura. Mas o que o governo tem disponível para investir é muito pouco, né, cada vez menos, e ele mesmo está cortando, sabe? Ele tenta abrir um pouco para o setor privado investir, isso é importantíssimo. Essa é uma agenda que qualquer candidatura séria tem que levar adiante também. Só que mesmo essa pauta econômica, que eu acho importante, que é o seguinte, não é ser contra governo, tá? É dizer, o governo vai ter que investir, é óbvio que vai, e é bom que invista. Mas não precisa ser só ele, não é para ser só ele. O capital privado também, empresas também, buscando lucro, vão investir, é ótimo que invistam. Tem que ter as regras bem desenhadas, tem que fazer direito. Mas fazendo direito é uma coisa muito importante que vai viabilizar muito desenvolvimento. Mesmo essa pauta da agenda, já neste momento do governo, já foi um tanto cooptada. A gente viu aí a votação da suposta privatização da Eletrobras, que nem bem é uma privatização, mas já inclui ali um monte de transferências para grupos de interesses, para comprar energia de termoelétrica a um preço tal, então um monte de coisas que o Centrão colocou ali e que descaracterizou bastante o projeto. Então, infelizmente, essas três agendas, ambiental e educacional, eu acho que o Bolsonaro é o pior da nossa história recente, é muito ruim, e na econômica, da infraestrutura, não. Daí ele tem algumas coisas positivas, mas mesmo essa está bastante debilitada neste momento aqui. E o governo PT também não fez um ambiental muito ruim, Belo Monte é obra da Dilma, basta lembrar, está aí até hoje gerando custos para a gente, sem gerar os prometidos benefícios, sem gerar nenhum. Muita gente do Pará assistindo a gente, o pessoal de Altamira comenta muito sobre mudança no clima da cidade, inclusive, também, em razão da construção de Belo Monte. Pois é, um monte de efeitos colaterais que na época nem se imagina, mas que se faz sem o devido estudo ou indo contra a informação que se tem, porque não, o importante é desenvolver. Tá bom, então
seria uma coisa se você dissesse, ok, você fez aquele dano ambiental, mas agora a gente está realmente seguro de energia, né? Agora não vai ter problema, não vai ter apagão. Que nada. Voltamos a uma situação de pré-apagão aqui. Então, o que adiantou tudo aquilo? Sabe? Adiantou de simplesmente nada. E educação. E abandonada e esquecida, acho que por todos os governos, o governo FHC teve um grande mérito. Ele expandiu o acesso ao ensino básico. Se a gente lembrar lá nos anos 80, 70, até início dos 90, quem que ia para a escola pública? A escola pública servia basicamente a classe média, urbana. E grande parte da população brasileira nem pisava em escola, ficava analfabeta mesmo. O governo Fernando Henrique conseguiu universalizar esse ensino básico, pelo menos o ensino fundamental, conseguiu. Mas a qualidade ainda é muito baixa. Ele deixou isso. A qualidade ele deixou assim muito ruim e do ensino médio também muito ruim. Precisamos ter esse passo, esse progresso. Sem isso, não tem a menor esperança para o Brasil. 2 pontos muito interessantes sobre a questão do brasileiro ser muito imediatista. Eu me lembro que a primeira turma que eu peguei para dar aula, quase 20 anos atrás, Direito Econômico na Faminas, em Muriaé. E eu ia lá dar aula no final de semana, numa turma de administração, e em um dos intervalos eu fui assistir uma defesa de dissertação. E o tema da dissertação era a competição, a principal competição na faculdade, o principal concorrente da faculdade na cidade de Muriaé. O principal concorrente da faculdade era a concessionária de veículos. Porque o cara começava a ganhar um dinheirinho, em vez de ele gastar na época lá 500, 600 reais com a mensalidade de faculdade para ele se formar, não, ele financiava um carro zero. Então o brasileiro tem muito isso mesmo do imediato. E a questão de ensino, é aí que eu quero te fazer uma pergunta. A gente vê, e aí, se você me corrigir se eu estiver enganado, equivocado, principalmente do ministro Paulo Renato, já no FHC para cá, a gente começou a investir muito na ponta, lá em cima, lá nas faculdades. Então a gente abriu o funil, nós tivemos um sem número de brasileiros que nunca teriam acesso à faculdade, chegando à faculdade, um sem número, muita gente mesmo, e pessoas que muitas vezes não estavam preparados para chegar na faculdade. Quer dizer, foram vilipendiando ali e sendo omissos no ensino básico, no ensino médio principalmente, e jogavam o cara na faculdade, gastando muito dinheiro, inclusive com aqueles planos de bolsas e tudo mais. Quer dizer, investimos em educação. Você entende que ali teve um investimento errado? Porque hoje, de certa forma, alguns cursos superiores, ou o curso superior em geral no Brasil, deu uma aviltada. As pessoas, às vezes, com curso superior, não conseguem mais colocações tão boas como antigamente, porque o cara tem um diploma, mas falta ali a base do ensino médio. E quando a gente olha os números, pensando em Coreia do Sul, e tem aquela história, você pega a Coreia do Sul nos anos 80, números muito parecidos com o Brasil, é claro que eu até acho o programa deles muito radical, educacional radical demais. Acho que aqui não ia colar. Mas, enfim, eles puseram grana no ensino e a Coreia do Sul deu aquela explodida. Você vê isso? Houve talvez uma estratégia equivocada? Qual seria o caminho? A gente tenta. Com certeza, Gustavo. Veja, a Coreia do Sul, só para uma breve frase sobre a Coreia do Sul, depois entrar no tema da educação, mas a Coreia do Sul é a amostra do que foi poupança forçada, investimento pesado em educação e conectar o país à globalização, à economia global. As 3 coisas juntas foi a receita para o sucesso da Coreia do Sul. Tá? Não existe economia que enriqueceu neste mundo. Pode ter um estado maior, a Coreia do Sul, por exemplo, tem um estado bem participativo na economia. Pode ter um estado menor, como é o caso de uma Nova Zelândia, de uma Austrália e de outros países, um Chile. O tamanho do estado, isso pode variar. O que não varia é todo o país que se desenvolveu fez isso se conectando à economia global e não se isolando. O Brasil ainda é também um país muito isolado na economia global. Isso era uma promessa do governo Bolsonaro até mudar um pouco isso, mas até agora não deu grandes mudanças nesse sentido, nem parece que vá fazer, né? A agenda de abertura econômica também já parou. Mas voltando para o Brasil, bom, a Coreia fez investimento maciço na educação de uma forma meio desumana, né? É verdade. A gente não precisa disso. Existem excelentes exemplos no mundo, na Europa e mesmo dentro do Brasil, de como a educação pode funcionar. Pega exemplos em Pernambuco, no Ceará, no Piauí, você tem experiências muito bem-sucedidas de melhora do ensino básico, envolvendo o comprometimento de diretores bem escolhidos, envolvendo participação de pais no processo do ensino, na ajuda da educação dos filhos, enfim, envolvendo educação integral, como foi o caso em Pernambuco, projetos e bem-sucedidos não faltam, inclusive no Brasil. Falta a determinação e a vontade política de transformar isso numa política nacional para realmente todas as crianças e jovens do nosso país.
O contrário é continuar nos enganando. É isso que você falou, a expansão do ensino superior, todo mundo, muita gente entrando na faculdade, muitas vezes em níveis ruins. Agora vamos distinguir. Uma coisa, e essa não acho que é ruim não, foi, por exemplo, a expansão das federais, feitas aí ao longo do governo Lula e tudo. As federais têm diversos níveis de qualidade, mas, em geral, mantêm um bom nível e são a grande referência do país, né? E conseguem promover a inclusão social de muitas pessoas, por exemplo, com políticas de cotas, de ações afirmativas para tanto racial, mas quanto social também, enfim, tem o seu papel. Outra coisa foram esses projetos de inclusão dos jovens no ensino superior via bolsas, seja ProUni ou seja FIES, e especialmente o FIES, me parece que não foi tão bem sucedido assim. Ok, colocou muitos jovens em faculdades, mas faculdades privadas que, em grande medida, de alguns grandes grupos educacionais que muitas vezes não entregavam aquilo que prometiam em termos de qualidade, né? E muitas vezes com grande evasão dos jovens que entravam ali também. Então, o governo colocando dinheiro, esse governo indo parar nos bolsos de grandes grupos educacionais. Eu não tenho nada contra grupos educacionais, eu estudei em faculdade privada também, não tenho nada contra isso. A questão é, eu quero saber, estão fazendo um bom trabalho, estão entregando resultados, ou estão ganhando esse dinheiro que o governo dá muito fácil e não estão entregando? Daí eu tenho um problema, daí isso é um problema. Tá? Então isso aconteceu bastante, é uma enganação, é gente que sai do ensino superior com uma formação muito precária e com déficits, com buracos deixados ainda do ensino médio. Então isso não resolve, não é por aí o caminho. Eu acho que tem que ser mantido esse legado do ensino superior público positivo que o Brasil tem. Isso precisa ser mantido. Agora, no que diz respeito a novos investimentos, o foco tem que ser o ensino básico, sem a menor sombra de dúvida. Né? O que você pensa sobre o ensino técnico? Deixa eu falar sobre mais um exemplo aqui, claro. Gustavo. O Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, programa vistoso, brilhante, que a Dilma vende. Para quem recebeu a bolsa, foi excelente. Eu acho ótimo que o jovem viaje, estude em outro país, tenha essa experiência, volte aqui. Mas do ponto de vista de política pública, para melhorar o resultado da nossa educação, ou da nossa ciência, da nossa pesquisa, qual foi o resultado disso? Zero. É uma política com resultado nenhum. Seja para melhorar a nossa pesquisa, seja para melhorar a qualidade de educação. Afinal, são jovens na graduação, eles não vão fazer pesquisa lá fora, eles vão continuar a formação dele. Ajudou esses jovens, em geral, de classe média, a maioria deles. Não tenho nada contra a classe média, acho ótimo. Agora, se o governo tem dinheiro limitado, não pode, ele tem que escolher muito bem. O orçamento público é limitado, você tem que escolher prioridades, onde que cada real vai gerar o máximo de impacto social. É financiando uma viagem riquíssima e muito produtiva para o aluno de classe média para viajar para fora? Não. É melhorando aí sim a educação básica de quem hoje em dia está completamente desamparado em tantas escolas desse país. Então, faltou a seleção. E, sem dúvida, ensino técnico faz parte disso. O ensino técnico é uma modalidade também muito negligenciada, até pela cultura brasileira, né? Uma cultura muito bacharelesca brasileira que não vê com bons olhos o ensino técnico, uma coisa menor, isso não importa. Mas são funções absolutamente essenciais para o progresso do país. Veja um país como a Alemanha, a força que tem um ensino técnico na Alemanha, por exemplo. Umas gerações e grande parte da população de profissionais altamente qualificados em uma série de funções essenciais para infraestrutura urbana, para a vida, enfim, para a vida moderna, que é uma vida de tecnologia e que está aí e não irá embora. Pelo contrário, só se tornará cada vez mais complexa. O brasileiro, e talvez isso venha lá do Dom João VI, né? O brasileiro que é o título de doutor, entre aspas, de bacharel. A história do Escola Sem Fronteiras é interessante. Quando o meu Atlético foi campeão da Libertadores e foi ao Marrocos, nós fomos para até... Foi um dos dias mais tristes da minha vida, aquela derrota na semifinal para o Raja Casablanca. Mas o que tinha de jovens... Que a gente vai conversando, né? E brasileiro tem aquele hábito de se juntar onde vai, para gritar, para tomar. Lá, até para tomar cerveja, o pessoal conseguiu fazer lá um esquema para tomar cerveja, comprar uma cerveja no Pizza Hut, tinha um tráfico de cerveja no Pizza Hut, incrível. A cerveja até um pouco mais cara, mas conseguiu uma cerveja, um país muçulmano. E ali com muitos jovens, eu já não era mais tão jovem, eu tinha 33 anos, e muitos estavam ali com recursos do Ciências Sem Fronteiras. Muitos deles. Não, eu estudo na Suécia, eu estudo sei lá onde. E sabe que eu fico inquieto que da gente aqui no Brasil,
não ter um prêmio Nobel. Isso me causa uma chateação, porque a gente tem autores fantásticos, nós temos cientistas fantásticos, inventores fantásticos, Santos Dumont, Jorge Amado, pessoas que são conhecidas no mundo inteiro, mas a gente não consegue romper. E aí os nossos vizinhos da América Latina têm lá, Colômbia, Argentina. Isso é uma coisa que também não sei se significa muita coisa, mas eu falo, poxa, eu queria que um brasileiro, enfim, ganhar um prêmio Nobel. Significa a negligência do Brasil com a sua parte de pesquisa e ciências também, né? Veja, eu não tenho problema moral com o jovem, nenhum, com o jovem que estava lá estudando na Europa e foi para o Marrocos. Acho que é parte da vida mesmo, da formação, claro. Isso é importantíssimo para ele. Agora, só ressalta que, olha, talvez não fosse o melhor uso dos recursos públicos do ponto de vista do Estado brasileiro. Isso não contribuiu com os benefícios sociais que a gente espera do dinheiro público que a gente vai investir para a melhora da educação. Você falou do prêmio Nobel, dos cientistas, eu lembrei o caso aqui daquela grande neurocientista brasileira, Susana Herculano Hausel, que saiu do Brasil. Ela é um exemplo entre milhares de cientistas muito gabaritados que não vê no Brasil as condições de fazer pesquisa, seja por falta de recursos, ou seja até por entraves burocráticos, até para importar insumos para fazer uma pesquisa científica é caro, é demorado, tem burocracia, não dá. A pessoa vai fazer o quê? Vai embora. O mundo hoje é globalizado. O mundo hoje não... Isso é um desafio maior, ele não espera por ninguém, tá? Você não vai fazer sua lição de casa? Tudo bem. A gente vai fazer a nossa e a gente vai roubar os seus talentos, porque eles vão querer crescer também. Eles vão para os Estados Unidos, eles vão querer ir para a Europa, vão querer ir para os lugares... Ou para a Ásia, que se modernizou muito, vão querer ir para onde a coisa está sendo feita, para onde tem recursos. Isso só aumentou a pressão sobre nós. A gente tem que se organizar, tem que rever nossas prioridades, com o grande desafio que está posto, né? O desafio social-político, que a gente já mencionou, o político que a gente mencionou no início, o social, de uma situação que o Brasil era um país classe D nos anos 90. Ao longo do governo Fernando Henrique, Lula e Dilma, viramos um país de maioria classe C. Teve um grande avanço. Agora estamos, desde a crise de 2015 do desemprego, estamos perdendo isso e caindo. É uma coisa desesperadora essa situação social, né? Isso... Temos que ter soluções para isso, junto de uma solução do grande drama econômico. As contas públicas brasileiras não fecham, e não é de hoje. É secular, é de décadas. Na verdade, teve anos, sim, que a gente conseguia fazer superávites, mas o nosso gasto obrigatório do Estado crescendo desde décadas, desde a nova Constituição até agora, hoje em dia é impossível, praticamente, o governo ter superávit. Isso não dá. Isso vai ter que mudar, e é duro, mas vai ter que mudar. Em algum momento, a reforma administrativa vai virar algo por sobrevivência do país, porque a gente realmente gasta muito com o servidor público e muitos servidores públicos que, além dos seus bons rendimentos, têm uma série de benefícios que custam, né, muito caro para o Estado. Eu achei interessante, gente, aí para os nossos alunos aí, trazendo para o nosso microcosmo, achei muito legal isso que o João falou, isso vale, assim, eu acho que é a frase para os nossos alunos. Gente, o mundo não espera. Vocês acham que estão enganando o professor, que estão levando o curso ali da maciota, que vão passar? Uma hora a conta chega, galera. Então, gente, inclusive o pessoal está mandando perguntas, eu vou fazer mais uma aqui que eu queria muito fazer para o Joel, e também para não tomar mais o tempo dele, a gente até já extrapolou um pouquinho o tempo médio, e depois eu vou fazer uma pergunta de vocês. Joel, nesse período de pandemia, ficou gritante para mim como temos brasileiros vivendo em condição vulnerável. E condição vulnerável, que eu falo o seguinte, o cara sai de manhã para levantar recursos para ele comer de noite, para a comida dele do dia. E o cara consegue fazer ali, vou fazer uma metáfora, fazer a bicicleta girar, porque as coisas estão girando. Então ele sai de manhã, vende alguma coisa no sinal, vende alguma coisa, pega uma comissão, enfim. Ele consegue se alimentar-se e a sua família girando a bicicleta, mas numa situação que, assim, se algo der errado, se o cara pegar uma gripe, a família fica 2, 3 dias sem comer. Isso ficou muito gritante, porque a classe média alta, não vou falar classe média, porque o nosso conceito de classe média aqui é muito relativo, né? Nossa classe média alta conseguiu passar pela pandemia, muitos até com melhora de receita, né? Aquela geração, a classe Netflix, iFood, conseguiram passar, melhoraram até a qualidade de vida com seus filhos e tal, mas uma imensa gama de brasileiros ficou escancarado uma fragilidade. E aí veio o auxílio de R$600, que foi, inclusive, o maior pico do Bolsonaro de popularidade. Então, o brasileiro parece que ele precisa realmente de uma renda, de algo mais garantido.
E eu fiquei pensando na renda básica. Eu falei, gente, não é possível que o Estado brasileiro não pode garantir uma renda mínima, básica, para todo cidadão, que preencha ali alguns requisitos, que seja meio salário mínimo, que seja 40% do salário mínimo, uma renda mínima básica, para que acabe com essa vulnerabilidade. A gente percebe que às vezes a gente faz campanha, por exemplo, na situação atual, tá? Para arrecadar alimentos, a gente entrega os alimentos, o cara não tem gás para fazer o alimento. É uma situação. O que você pensa da questão da renda mínima, da renda básica? Em algum país existe, funciona bem. A gente tem o problema no Brasil também da fiscalização, que muitas vezes, muita gente que talvez não teria, não era para receber, vai acabar recebendo, que infelizmente o brasileiro tem disso. Enfim, o que você pensa dessa questão da renda mínima? Da minha cabeça hoje é algo que, tá vendo, eu não sou nem tão de direita assim, é algo que o brasileiro precisa. Esse é um tema que vai ser cada vez mais discutido até, sabe por quê? Porque, inclusive, com mudanças no mercado de trabalho, com mudanças no mundo do trabalho, conforme cada vez mais funções sejam automatizadas no futuro, não é para agora, mas no futuro, cada vez mais vai ter gente disponível sem tanta necessidade de trabalho assim. E como é que as pessoas vão viver daí, se elas não têm renda? Elas vão ter que ter uma renda garantida assim. O que a gente tem hoje em dia, alguns países já experimentando a ideia de, por exemplo, uma renda até mais do que básica, universal. Foi o caso da Finlândia, ela fez ali um experimento, se não me engano foi 2 anos, enfim, mas ainda nada que tenha virado algo definitivo, né? O Brasil, qual que é o programa social mais bem sucedido do Brasil na história recente? É o Bolsa Família, que é esse o conceito, é dar dinheiro a quem precisa. A pessoa sabe bem escolher as suas prioridades e onde ela vai gastar esse dinheiro. Então você dá um pouco mais de renda para a pessoa, daí você diz, mas daí a pessoa vai ficar vagabunda, não vai querer trabalhar. Pelo contrário, é justamente a segurança de que ela tem uma renda, alguma coisa garantida, que dá a ela a liberdade, por exemplo, de conseguir procurar um emprego e não ficar presa em situações de exploração total. E de ter o mínimo necessário para se cuidar e não ficar também à mercê de problemas de saúde vários, enfim, de vários problemas que vitimam a pessoa e que dificultam ela andar com as próprias pernas. Então, uma expansão da transferência direta de renda, como é o caso do Bolsa Família, algo maior do que isso, sim, é muito desejável no Brasil. Na pandemia, ao longo de 2020, eu sempre faço uma distinção. O governo Bolsonaro na saúde pública foi desastroso. Ele causou dezenas de milhares de mortes desnecessárias. No campo da economia, em 2020, o governo Bolsonaro fez o que era preciso ser feito. Demorou um pouquinho, demorou. Teve que ser empurrado pelo Congresso. Mas quando foi, fez. E fez, por exemplo, o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial de R$600, ele é incrível isso. Ao longo de 2020, primeiro ano da pandemia, ele reduziu a miséria no Brasil. Não é engraçado isso? Em 2020, a miséria no Brasil caiu. Nossa, mas no meio da pandemia, com tudo fechado, graças a essa renda emergencial, que foi dada a muita gente. Muita gente recebeu sem precisar receber, e o custo foi altíssimo. É coisa de 50 bilhões de reais por mês, daqueles transferências de R$600. Eu adoraria dar isso para a população, infelizmente não cabe no orçamento público brasileiro, porque tem limite. Não tem governo que vai arcar mais 50 bilhões extras todos os meses para arcar com isso. Infelizmente não dá. O que dá para fazer é aumentar a eficiência do gasto público. Isso era uma proposta que estava circulando até. Quantas outras transferências do governo não são muito pior focalizadas? Seguro-defeso, salário-família, tem uma série de transferências do governo que acabam não indo pouco para quem precisa e indo muito para quem não precisa. Poderia ser racionalizado isso e transformado em algo mais similar, sim, a uma transferência tipo a renda emergencial, o auxílio emergencial. Coisas nesse sentido. Infelizmente, garantir uma renda de vida digna, quanto seria uma vida não sei quanto seria, mas mesmo R$600, que diga, vamos ser sinceros, hein? Se viver só com R$600 já é muito, muito, muito pouco. Mas mesmo esse muito pouco, na escala que foi feito em 2020, não dá, infelizmente, não dá para o governo fazer. Ele teria que cortar gastos radicalmente em outras áreas. Tem uma área que o governo precisa cortar gastos, eu tenho certeza, que são as isenções tributárias. Seja para grandes empresas, que acabam pagando menos impostos, automotivas, diversos setores que ganham isenções tributárias, ou seja, para cidadãos de renda mais alta, que também tem vários abatimentos de imposto de renda, por exemplo, e que, olha, eu sei, vai doer no bolso, mas
O que não dói no seu bolso agora é o que dói na falta de comida de quem realmente precisa. Então, essa discussão vai ter que ser feita em algum momento. Mas mantendo tudo como está, não. Infelizmente, não tem como garantir renda. Mesmo essa renda de 200 que estamos vivendo aí, de 250, já sai caro o bastante. 250 para muito menos gente, mesmo assim já sai uma conta bastante cara. Esse é o enrosco brasileiro, é saber olhar para o nosso orçamento e dizer o que é prioridade, o que não é prioridade e o que hoje em dia é obrigatório, mas não é prioridade, que a gente precisa de leis para conseguir mudar. Quem conseguir resolver isso vai ajudar muito o país. E ligado a isso está a reforma tributária e está também ligada à reforma administrativa e também à reforma tributária. A gente talvez precisasse de um estadista, um cara que chegasse, olha, eu vou fazer o que tem que fazer, se quiser impeachment, eu peito, e botar para fazer, doa quem doer, sem pensar na eleição daqui a 4 anos, sem pensar em vantagem para o filho. Exato. Mas que tivesse esse senso de prioridade. Qual que são as prioridades que a gente vê o governo discutindo agora? Briga com o prefeito e o governador, fala besteira de máscara, fala não sei o quê, voto impresso, coisas que, olha, sinceramente... Gente, eu acho que o Joel caiu. Aparentemente ele caiu lá. Acredito que ele vai voltar. Eu tô vendo as perguntas de vocês aqui e ele conseguindo voltar, eu mando, assim que acabar essa pergunta, essa resposta, eu mando as perguntas deles, suas, para eles. É um tema muito interessante, gente, porque a gente acaba por entrar em vários sinões. E aí, nesses todos sinões, a gente acaba atacando alguns dos pontos que são ali neurálgicos. Ele me chamou que parece que a bateria dele acabou. Deixa eu perguntar se ele consegue voltar para encerrarmos. Então, são alguns pontos neurálgicos. E aí a gente fica nessa dicotomia, direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, e que talvez a gente não consiga atender tudo aquilo que precisa. E mais, quando a gente fala em economia, a gente tem uma questão muito, muito séria, né? A gente tem uma questão do que o dinheiro é curto. E a gente acaba tendo ali os servidores públicos gastando muito dinheiro, né? Com um gasto de dinheiro muito elevado. Eu falei com o Joel aqui pelo WhatsApp, ele falou que a bateria do notebook dele acabou, e eu até percebi, parece que no fundo ele está até num hotel, e que ele está procurando. Ele falou que vai escrever uma mensagem aqui de despedida, mas, bom, se der tempo a gente fala, se não... Então a questão é o seguinte, galera, agradeço muito, foi muito legal essa entrevista, eu ia falar com ele aqui, pô, eu queria ser amigo desse cara para sentar para tomar a cerveja num copo Lagoinha com ele. Foi incrível, foi espetacular, foi sensacional. O nosso tempo também acabou esgotando, nós também com 51 minutos. Infelizmente não deu tempo de fazer as perguntas, mas de toda forma, eu agradeço demais. Ele escreveu pra gente assim, ó, caros, foi um prazer ter essa conversa. É desse tipo de papo que o Brasil precisa. Para quem gostou e não conhece, eu sou Joel Pinheiro, filósofo e economista. Me sigam nas minhas redes, Joel Pinheiro 85 no Twitter e Instagram, e Joel Pinheiro no YouTube. Um grande abraço. Galerinha, vamos para as aulas agora, 7h20. Vamos agora para as aulas. Agradeço muito a participação de todos. A audiência hoje foi a melhor de todos. E já vamos pensar num convidado muito bacana para o mês que vem. Um grande abraço, boa semana e fiquem com Deus. Até lá.